Essa situação passa a impressão de vivermos não em um Estado democrático de direito, mas em um Estado judicial de direito. Por isso, ao invés de fortalecer a democracia, o ativismo a uma só vez é sintoma e causa do seu enfraquecimento. É sintoma porque se parte do pressuposto de que os demais poderes não estão funcionando adequadamente. E pode ser que isso seja verdade. Mas também é causa, porque impede o indispensável amadurecimento dos demais poderes. Será que o Alexandre de Moraes escutou esse recado aqui, que foi diretamente para ele? O Brasil ainda não sabe, mas a Polícia Federal investigou André Mendonça. Esse processo escalou de um jeito, essa ditadura escalou de um jeito, que um ministro foi investigado para saberem se esse ministro iria favorecer a defesa, iria participar de alguma trama a prejudicar o processo. Pessoal, o desespero de Alexandre de Moraes está tão grande que até investigação em cima do ministro André Mendonça está acontecendo. Não sabemos ainda se essa investigação em cima de André Mendonça foi a mando de Alexandre de Moraes, mas o advogado Jeffrey Chikine, ele vai falar sobre esse assunto. Pessoal, veja o escalamento dessa ditadura aonde está chegando, esse absurdo inacreditável. Eu quero deixar aqui essa entrevista para vocês porque vocês vão ver os detalhes de como está acontecendo essa perseguição que já passou dos limites, pessoal. Quem vai parar Alexandre de Moraes? Veja só, o próprio ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, perseguindo outro ministro. Não é fato, não estou dizendo que isso está comprovado, mas peraí. Se a Polícia Federal investigou um ministro do Supremo Tribunal Federal, foi a mando de quem? Então, fica a pergunta, né? Eu vou deixar essa entrevista do Jeffrey Chikine, onde ele vai falar sobre essas informações, porque é inacreditável. O Alexandre de Moraes, ele está tão desesperado, ele sabe que o fim dele está tão próximo que ele está atirando para todo lado. Aonde pegar, é isso que ele está fazendo. Ele está desesperado, e isso é claro, ele está perseguindo Silas Malafaia, que não tem nada a ver com esse negócio de trama golpista, a abolição do Estado Democrático de Direito, não tem nada a ver Silas Malafaia, mas ele já não pode mais ter contato nem com o Bolsonaro, nem com o Eduardo Bolsonaro. Então, é inacreditável. Pegaram o celular de Silas Malafaia, prenderam o passaporte dele, um pastor. Isso já se trata de perseguição religiosa. Isso já passou dos limites. Inacreditável. Bora assistir essa entrevista aqui, pessoal. Eu quero comentar com vocês esse absurdo que está acontecendo aqui no nosso país. Vou deixar as falas do advogado Jeffrey Chikine, onde ele vai trazer detalhes dessa perseguição de Alexandre de Moraes. E é claro, isso é desespero, sem dúvida nenhuma. Bora assistir essa entrevista que ele acabou dando hoje. Nesse instante ele deu essa entrevista. Uma informação que poderia mudar rumos da justiça brasileira. Pode nos adiantar algo sobre isso? Claro que sim. Claro que sim. O Brasil ainda não sabe, mas a Polícia Federal investigou André Mendonça. Exatamente isso. Agora devemos saber, né? Precisamos saber. O Brasil quer saber. A Polícia Federal investigou André Mendonça por conta ou alguém mandou investigar o ministro André Mendonça? Isso é grave. Só um comentário. Por conta, você acha que a Polícia Federal vai, por si só, investigar um ministro do Supremo? É claro que ela foi mandada. Nós sabemos que a Polícia Federal tem dono aqui no país. Ela não tem essa independência. A Corporação Polícia Federal, ela é respeitada. Agora, algumas pessoas que trabalham para Alexandre de Moraes na Polícia Federal, esse é que é o problema. Então, eu não tenho dúvida com relação a isso. Você tem um ministro da Suprema Corte sendo investigado. Só para melhor recapitular para as pessoas o que está acontecendo. Quando eu ingresso na defesa do Felipe Martins, eu começo a me inteirar do caso, eu percebo que havia vários recursos da defesa do Felipe Martins sem análise. Então, a audiência do Felipe Martins se aproximando e com um monte de recursos pendentes, atacando pontos importantes de nulidade, pontos caros à defesa. O que eu faço?
eu faço mandado de segurança. Mandado de segurança é um remédio constitucional legítimo. Lembrando que o mandado de segurança e o habeas corpus são semelhantes. São remédios constitucionais a atacar nulidades, a garantir direito líquido e certo. O que acontece? Por que eu falo isso? Porque o STF anulou as condenações do Lula com base em um habeas corpus, estratégia legítima da defesa. Eu uso praticamente o mesmo raciocínio. Faço o mandado de segurança e peço a suspensão da audiência, a suspensão do processo e anulação do processo. Mas o que acontece? Era feriado. E eu já estava certo que esse meu mandado de segurança cairia para o Fachin, porque o Fachin estava de plantão. Então, eu faço esse mandado de segurança, não conheço o Fachin indicado pelo Lula, inclusive, mas pelo menos não seria o Alexandre de Moraes, que é manifestamente parcial a analisar qualquer pedido nesse caso, todo mundo sabe disso, né? Quando a gente faz esse mandado de segurança, um recurso constitucional, né, ele cai para o André Mendonça. Por quê? Porque o Fachin assumiu a presidência, o Barroso sai de férias naquele dia, e ele cai para o André Mendonça. Perfeito. O que acontece? O Eduardo Bolsonaro manda uma mensagem para o Jair. O mandado de segurança da defesa do Felipe Martins, que pode anular tudo, caiu para o André Mendonça. Uma forma de, né, comemorar que não estava com o Alexandre de Moraes. A Polícia Federal faz uma busca na casa do Bolsonaro e encontra essas mensagens no celular do Bolsonaro. Perfeito. Não são mensagens minhas, né? Mas ontem, no relatório, anteontem, né? Foi na semana, no relatório final da Polícia Federal, a Polícia Federal cita a mim. A Polícia Federal diz no relatório final que eu fiz um mandado de segurança a tumultuar o processo e subverter a ordem do julgamento numa tentativa de tirar, quase me chamando de golpista, quase dizendo numa tentativa golpista de tirar a relatoria do Alexandre de Moraes. Pera lá, quando você contrata um advogado, você quer um advogado bom ou você quer um advogado ruim? Por que o Lula contratou o Zanin? Porque é um advogado bom, utilizou dos recursos, estratégia, mexeu o tabuleiro. Você quer contratar um advogado que seja um advogado bom, competente. Agora a Polícia Federal, quando tem acesso a essa mensagem, o que consta do relatório da Polícia Federal? Que investigaram para ver se o André Mendonça estava tendo relação comigo e com a família Bolsonaro a favorecer essa fraude processual, que na cabeça deles é ilegal. É interessante, né? A Polícia Federal investigou para ver se André Mendonça estava envolvido para procurar favorecer. Inacreditável. Aonde foi que nós ouvimos aqui no Brasil alguma vez que a Polícia Federal investigou um ministro do Supremo? Esse é o primeiro que eu tô vendo. Esse é o primeiro. E agora, eu acho, minha percepção é que eles vão usar essa narrativa para impedir... Olha só onde nós estamos chegando. É o que eu penso. Eles vão usar essa narrativa para impedir o André Mendonça de tomar a frente dessa causa aqui que ele está falando. Veja só, justamente com a desculpa de dizer, não, foi indicado pelo Bolsonaro, então ele vai trabalhar de forma imparcial para ajudar o Bolsonaro, o Jeffrey Chikine, o cliente do Jeffrey Chikine. Inacreditável. A favorecer esse tumulto, a quase participar da trama golpista. Gente, isso muda o rumo da justiça brasileira. Por quê? Esse processo escalou de um jeito. Essa ditadura escalou de um jeito que um ministro foi investigado para saberem se esse ministro iria favorecer a defesa, iria participar de alguma trama a prejudicar o processo. Veja, eu não cheguei a falar com o André Mendonça, mas se eu quisesse falar com ele, eu poderia. Eu não conheço o André Mendonça, nunca peguei na mão dele, tá? Acho que ele não sabe que eu existo.
Se eu pedisse agenda com ele, ele seria obrigado a me receber. O Estatuto da Advocacia obriga, é direito do advogado ser recebido pelo juiz da causa. Mas ainda assim eu não o fiz. Então a bomba que eu tinha a jogar é: a Polícia Federal investigou o ministro André Mendonça. Aí eu pergunto, o presidente da Suprema Corte, que é o Barroso, qual vai ser a manifestação dele com relação a isso? Porque é um dos integrantes da corte, que foi investigado pela Polícia Federal. O que o Barroso vai falar? O que Gilmar Mendes vai falar? O decano? Carmen Lúcia? Flávio Dino, é brincadeira, né? Eu citar um homem desse, eu não sei nem o que ele tá fazendo dentro daquela corte. Zanin é outro, não tem nem o que dizer. Mas Fachin, que agora vai ser o próximo presidente, o que eles têm a dizer com relação a isso? Um dos ministros do Supremo Tribunal Federal sendo investigado pela Polícia Federal para ver se esse ministro ia facilitar, ajudar, fazer alguma coisa. Justamente o André Mendonça, que o André Mendonça tem tido uma participação ali diferencial. Na maioria dos julgamentos dentro do Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça ele fica no isolamento. Às vezes ele é o voto único, às vezes ele é o contraditório, às vezes ele questiona. Os outros ministros, às vezes, tem embate com ele porque ele não concorda, sabe? Ali é tudo farinha do mesmo saco. Mas até o certo momento, até agora, para mim, o André Mendonça tem feito diferença. Tomara que ele atue com mais veemência. Tomara que ele seja mais participativo. É claro que ele é. Mas, infelizmente, o Alexandre de Moraes está com esse protagonismo todo por causa dessas arbitrariedades dele. Mas o André Mendonça, tomara que o André Mendonça tome mais posições, com mais firmeza, com mais veemência, sabe? Porque é inacreditável. Eu fiquei olhando isso aqui que ele está falando, de como é que pode um dos ministros sendo investigado por outro. Porque é isso que eu estou pensando que está acontecendo. Mas isso aí é uma atitude desesperadora, sem dúvida nenhuma, do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes já não sabe para onde, o que fazer, então ele está buscando de todo o canto, onde ele puder pescar alguma coisa para fazer uma tese, para criar uma narrativa, para dizer, isso aqui não pode, isso não... agora André Mendonça não vai poder pegar a relatoria desse caso por causa disso, parcialidade. Quer dizer que ele está sendo imparcial no julgamento dele? Claro que não, o Brasil todo está vendo isso. Infelizmente, o problema todinho é o Senado covarde e a conivência dos outros integrantes do Supremo Tribunal Federal. Essa é que é a vergonha e a situação triste e lamentável que nós estamos vivendo aqui no Brasil. A apurar se o ministro André Mendonça está participando da trama golpista a tentar subverter a ordem do julgamento. Vejam aonde está chegando essa ditadura. Querem mandar recadinho para que eu recue, estão muito enganados. Eu vou usar aqui a frase do próprio Alexandre de Moraes: não vou recuar 1 milímetro. Foi o próprio Alexandre de Moraes que disse isso. Esse advogado é bom, Eu estou acompanhando o Jeffrey Chikine, ele é muito inteligente, contundente, claro, né? Ele tem uma forma de atuar e ele tem uma firmeza no que fala, porque quando você olha para uma pessoa, quando ela fala com firmeza, você entende logo, esse cara é bom, ele sabe o que está dizendo. Então o Jeffrey Chikine é um bom advogado. Eu digo a mesma coisa. E mandaram um recadinho para André Mendonça, se você conceder esse mandado de segurança do Chikine, nós vamos dizer que você está participando da trama golpista. É uma ameaça ao André Mendonça. André Mendonça foi coagido, está sendo coagido no relatório final da Polícia Federal. Citaram o André Mendonça no relatório final como se ele conceder o meu mandado de segurança, ele estará participando de uma articulação defensiva a tumultuar o processo e subverter o processo, praticamente ameaçando acusar André Mendonça de golpista, um ministro da Suprema Corte. Isso nunca aconteceu no Brasil. Você já tem no Brasil juiz sendo investigado, lembra? Um juiz que concedeu a liberdade
lá em primeiro grau foi chamado na PF para ser ouvido, agora a PF dizendo que investigou o André Mendonça, advogado sendo chamado de golpista porque manejou um recurso dentro de um processo. Veja, não é uma entrevista que eu dei. Eles não estão fazendo referência a qualquer entrevista que eu dei. Eles estão fazendo referência a um recurso que eu protocolei na defesa de um cliente, exigindo respeito às garantias dentro de um processo. Estão criminalizando a advocacia e um ministro do STF, que por sorteio, com ele caiu esse mandado de segurança. Inacreditável. Agora, olha essas falas de André Mendonça nesse vídeo. Devemos preservar as nossas instituições e quem está nas instituições precisa ser o primeiro agente de preservação da própria instituição. Em quarto lugar, instituição justa demanda o reconhecimento das perspectivas da sociedade. Saber o impacto das suas decisões, das suas políticas no âmbito da sociedade. Significa abrir mão dos próprios interesses e interesses pessoais, interesses corporativos em favor do interesse do bem comum. E mais, digo eu, em terceiro lugar, não basta instituições justas e o princípio da legalidade fortalecido. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir a lei e a Constituição. É uma coisa que o Alexandre de Moraes não está fazendo, né? Está muito claro, está muito escancarado. Isso aqui é um recado para Alexandre de Moraes. Tomara que Alexandre de Moraes tenha ouvido esse discurso do André Mendonça. O que significa que o judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. Mas no Estado de Direito forte, o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de dar a primeira e a última palavra. Essa situação passa a impressão de vivermos não em um Estado democrático de direito, mas em um Estado judicial de direito. Por isso, ao invés de fortalecer a democracia, o ativismo a uma só vez é sintoma e causa do seu enfraquecimento. É sintoma porque se parte do pressuposto de que os demais poderes não estão funcionando adequadamente. E pode ser que isso seja verdade. Mas também é causa, porque impede o indispensável amadurecimento dos demais poderes. Será que o Alexandre de Moraes escutou esse recado aqui, que foi diretamente para ele? Será que o Alexandre de Moraes estava sentado nessa plateia aqui, ouvindo esse discurso? Embora eu acredito que ele está tão endurecido, vaidoso, arrogante, que esse discurso aqui para ele é mesmo que nada. Ele faz de conta, ele tá nem aí, ele rasga a Constituição, ele persegue, ele prende, por causa que Alexandre de Moraes não tem mais responsabilidade com o direito, com a Constituição. Ele se endeusou de tal forma que ele não consegue, nem ele mesmo está conseguindo descer desse salto da arrogância ao qual ele subiu. Nem ele está conseguindo se desfazer dessa soberba que se tomou conta do seu coração.
A palavra humildade para Alexandre de Moraes não vale mais nada. Ele não consegue chegar à humildade por causa que na sua frente ele coloca a sua reputação. O que vão pensar de mim se eu recuar? O que vão pensar de mim se eu disser que tomei uma decisão precipitada? O que vão dizer de mim a imprensa, os meus colegas juízes, o Senado? O que vão dizer de mim? Então ele se envaidece disso, ele deixa a humildade de lado, ele se afasta da humildade e olha para o seu próprio ego e diz: embora eu sei que eu estou errando, mas eu não posso recuar. Custe o que custar. Eu não vou recuar, nem 1 milímetro sequer. Ele tem tomado isso para si e deixado isso tomar conta do seu coração. É por isso que todas essas atitudes arbitrárias que ele tem tomado, todas essas atitudes que extrapolam os limites da lei, da Constituição, da ordem, ele não consegue voltar atrás. E ele está tão endurecido com isso que ele não faz nenhum exercício de dizer: será que se eu recuar vai ser bom para o povo? Bom para a justiça? Bom para o Supremo Tribunal Federal? Mas por outro lado ele pensa: eu sou um juiz da Suprema Corte, não tenho a quem temer, não vou temer, não vou parar, eu tenho o poder da caneta. Eu acho que a vaidade faz ele ter esse egoísmo a ponto de extrapolar todos os limites independente das consequências. Eu acho que ele pensa: pode vir lei magnífica, pode vir o que for. Isso não afeta. Só tem uma coisa que pode afetar de forma estrondosa a ponto de derrubar, igual um machado cortando na raiz, no pezinho da árvore, que pode derrubar o tamanho da árvore. Não interessa o tamanho dessa árvore. Se o machado pegar embaixo, bater até cortar, ela cai independente do seu tamanho. Mesmo assim, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é uma grande árvore, estrondosa. Mas existe um machado dentro da legalidade aqui no nosso Brasil que se chama Senado Independente. Se esse machado tiver afiado, e ele só vai estar afiado nas próximas eleições. Agora eu sinto muito, não está. Mas se nas próximas eleições nós colocarmos senadores independentes, senadores que não tenham medo de um poder de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e dentro das leis da legalidade assinar o impeachment e um presidente independente colocar isso para frente, esse machado vai cortar essa árvore e ela vai cair, vai secar, apodrecer e depois será lançada no fogo. Estou falando de forma como metáfora, né? Não vamos entender outra coisa aí para que também não dê ruim para mim. Mas essa é que é a verdade. Alexandre de Moraes, a sua hora vai chegar, você vai ser cortado. Mais cedo ou mais tarde. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. É o que a palavra de Deus diz e sua hora vai chegar com toda certeza. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.